Oi, gente. Hoje eu quero falar sobre propósito. A Bíblia diz, no livro de Esther, que Esther, ela perdeu os seus pais, seu pai e sua mãe, morrem e ela é criada pelo seu primo Mardoqueu. É uma menina órfã, né? Enfrenta ali o luto e os pais morrem, mas ela não. E eu não sei como que eles morrem, mas a Bíblia diz que quando os pais morrem, ela tá viva. E tem um propósito, porque ela não morreu, né? Tem um propósito, porque você tá vivo hoje. Tem um propósito, porque pessoas morreram na pandemia e você não. Porque você teve Covid e outras pessoas tiveram também e morreram e você não. Tem um propósito, porque você está vivo. Tem um propósito, porque você está nesse lugar hoje, aonde você está trabalhando, ou qual o lugar que você se encontra. A tua posição hoje tem um propósito, porque você chegou a esse lugar. E a Bíblia fala que o rei Assuero, ele ali quer estabelecer uma nova rainha, e Esther, né, ela é a escolhida, e ela se torna rainha. E ali o seu povo judeu da sua terra, né, recebe uma ameaça de morte de Amã. E o seu primo Mardoqueu manda avisar a Esther que o teu povo, né, o povo judeu, está correndo risco, né, está precisando de ajuda. E diz para ela, Esther, né, manda avisar: se você se calar nesse tempo, a salvação virá de outro lugar. Porque não pense, não imagine que você vai escapar. Não imagine que se você se calar, você e a casa do teu pai vão se salvar. Talvez, né, quem sabe que não foi para esse tempo que você chegou a essa posição de rainha. Quem sabe não foi, né, para esse propósito, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Quem sabe não foi por isso, né, que você chegou nessa posição, por isso que você chegou nesse lugar que você se encontra hoje, nesta posição aonde o Senhor te colocou. Quem sabe não por isso que você está viva hoje. Tem um propósito, porque tem pessoas que dependem daquilo que está sobre a tua vida, e você, né, você precisa cumprir esse propósito. E ali a rainha Esther, ela foi obediente, mesmo com medo, né, de se apresentar ao rei fora do tempo, do dia ali determinado. Ela corre esse risco, né? E ela fala, manda avisar Mardoqueu, né? Que é para jejuar por mim. E eu também vou jejuar. E eu vou me apresentar, vou jejuar por 3 dias, vou me apresentar ao rei,
né? Se eu morrer, eu morri. Ela, assim, ela não se preocupa, ela não se preocupa com a vida dela, né? Às vezes, né? É uma situação e assim que você pode pensar, mas eu vou correr o risco, né? Eu vou talvez, né? Sofrer com palavras, eu vou ouvir, porque se Deus está falando, né? Se você se calar, Ele vai usar outra pessoa. Então, assim, é para você fazer, é para você abrir a boca, é para você falar, é para você ajudar. A salvação que o povo precisa estar sobre você, o que você sabe que você deve compartilhar com o outro, o que você tem, porque ela era rainha, ela podia fazer alguma coisa. Então, não pense que se você se calar, você, né, tá tudo bem, você tá guardado, protegido na posição que você tá, e o problema dos outros, né? Não é problema dos outros, né? Ela também era judia. Então ela falou assim, ele disse, Mardoqueu mandou avisar, olha, não pense, não imagine que você vai se salvar, vai se livrar, né, mais do que os outros judeus, né? Vai acontecer a mesma coisa com você. Então, assim, está determinado sobre os judeus, e ela também era judia. Então, quem tinha ali a posição para fazer algo, quem podia fazer algo era ela, por mais que ela estava se arriscando, por mais que ela estava correndo ali o risco do rei não estender o cetro para ela, não aceitar ela entrar ali na presença, quando não era chamada, porque tinha que ser chamada. Mas ela vai fazer o que ela precisa fazer, e antes de fazer, ela busca Deus. Ela jejua, ela ora e pede a Deus que dê graça a ela, que ela ache graça diante do rei, diante daquela pessoa ali que ela precisava apresentar diante dele aquela situação. E ali o Senhor concede a ela graça, ela acha graça diante do rei. Então, se a gente for fazer o que a gente precisa fazer com Deus na nossa frente, colocando o Senhor na frente, mesmo que seja uma pessoa difícil, mesmo que seja uma pessoa, uma situação que a gente fala assim, olha, eu não posso, né? Vou me arriscar para fazer isso, para salvar outras pessoas, né? Para salvar aquela pessoa, eu não posso me arriscar, não posso fazer isso. Não, o propósito é muito maior, é muito grande, maior do que até a nossa própria vida, porque ali era muita gente, né? O povo judeu, aquela terra toda, aquele povo todo, é muita gente. O propósito é maior do que a nossa própria vida. Então, ela não tem medo. Claro que ela não vai assim, de qualquer maneira, ela se prepara, né? Ela jejua, ela pede a Deus para ir à frente, para, tipo assim, eu vou, né? Mas eu não vou de qualquer maneira, eu vou jejuar, eu vou me preparar. Gente, jejua por mim, gente, me ajuda aí, ora aí, né? Porque não é fácil, né? Não estou falando que é uma coisa fácil, que é uma coisa simples, né? Não foi fácil para ela. Ela corria o risco ali, né? De o rei, né? Até ela perder, né? Aquela posição de rainha, de morrer, como ela disse, se eu morrer, eu morri, né? Se eu perecer, eu pereci, né? Mas assim, eu vou me arriscar, né? Eu vou entrar na brecha por essas vidas, eu vou fazer. Por quê? Se tinha um propósito dela estar ali, naquele tempo, naquele lugar, naquela posição, e o Senhor está falando, né? É para você fazer, se era para ela fazer, a mensagem chegou até a ela. E se essa mensagem está chegando até você, é porque existe algo que você sabe que você pode fazer, que você sabe que você pode fazer. Então, não se cale, não se omita,
faça. Porque se você não fizer, Deus ele vai usar outra pessoa para fazer. Mas você não vai se livrar da recompensa da desobediência. Então, assim, ele disse, não imagines que você vai escapar. Se você não é assim, se eu não fizer, ninguém faz, depende de mim, né? Não é assim. Se você disser não, Deus usa outra pessoa que está na posição de obediência, Deus levanta outro. Mas você, a sua casa vai continuar precisando, necessitando, passando situações difíceis, né? O livramento é aquilo que você precisa para a tua vida, né? Tá condicionado à tua obediência à instrução que Deus está mandando você fazer, né? Que Ele estabeleceu para você fazer. Então, não pense que vai ficar tudo bem se você se você fizer o que você quer. Né? Você precisa obedecer ao Senhor. E o Senhor diz, não te cales. É igual quando Deus coloca Ezequiel, seu profeta Ezequiel, bem no meio de um vale de ossos secos. E aqueles ossos secos ali representavam todo o povo de Israel, a casa de Israel, o povo de Deus, né, que estava morto espiritualmente, né, precisando de vida. E ali o Senhor coloca Ezequiel ali naquele meio e fala assim, Ezequiel, profetiza. E enquanto Ezequiel profetizava, o milagre ia acontecendo, ia se juntando cada osso ao seu osso, as coisas começaram a se colocar em ordem, tudo vindo para o seu lugar, se encaixando, as coisas foram se encaixando, né? Tudo que estava ali bagunçado, né, foi se arrumando e o Senhor continuando dando instrução. Ezequiel profetiza e ele continuava a profetizar conforme o Senhor lhe tinha dado ordem. Então, assim, enquanto ele vai obedecendo, continua obedecendo, né? Não te cales, continua fazendo, continua debaixo da obediência do Senhor, continua na instrução do Senhor, obedecendo a instrução do Senhor, né? Não foi uma vez só que Deus disse para Ezequiel, Ezequiel profetiza, Ezequiel abre a tua boca e profetiza, fala, né, o que eu estou mandando, faz o que eu estou mandando, fala as minhas palavras. E ali, enquanto ele ia obedecendo, o milagre ia acontecendo. Então, assim, dependia dele, que o Senhor colocou ele bem ali naquele lugar para ele fazer. Então, assim, você está nesse lugar tem um propósito. Tinha um propósito pelo qual Ezequiel foi colocado bem naquele vale de ossos secos, né? Até mesmo uma palavra que eu trouxe falando sobre o profeta Eliseu, né, que ele morreu, né, e foi lançado numa cova, e tinha um propósito dele, né, não ser arrebatado, elevado aos céus, em carros e cavalos de fogo, como o profeta Elias. Porque que Eliseu morreu, assim, uma morte natural, não foi arrebatado, ele foi parar numa cova. Porque ali ia cair uma pessoa, né? Ia ser lançado uma pessoa naquela cova dele, no mesmo lugar onde ele estava. E a pessoa que caísse ali, né, precisava da unção que estava sobre a vida dele, do poder de Deus que estava sobre a vida dele. Então, existe um propósito na cova, existe um propósito no vale, né? Existe um propósito no deserto, porque a Bíblia diz também que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, né? Para ser tentado pelo diabo. Era o quê? Era um treinamento. Ele ali, né, estava sendo provado antes de começar o ministério dele, e aquele deserto ali era uma escola. Ele estava sendo provado e ele passou, ele foi aprovado. Ele estava sendo preparado, né? Então, assim, tinha um propósito. O deserto tem um propósito.
A cova tem um propósito, o vale tem um propósito, até mesmo você chegar numa posição superior, né, de reinar, né, tem um propósito. Não é somente para você, né, viver para você, né, todo luxo, todo reinado. O que você tem, né, é a autoridade que está sobre a tua vida, que ela era, né, rainha, existia uma autoridade sobre a vida dela, a posição que ela tinha chegado, né, você está vivo hoje, né, você está viva hoje, existe um propósito, porque ela não morreu junto com seus pais, né, seus pais morreram e ela ficou viva, tem um propósito, porque você está vivo hoje, né, então você precisa viver esse propósito. Obedeça ao Senhor. Faça a vontade do Senhor. Viva o teu propósito pelo qual você existe, pelo qual você nasceu, o propósito pelo qual você está no lugar que você se encontra hoje. Porque é maravilhoso, né? Obedecer ao Senhor. É muito melhor do que ver Deus levantando outra pessoa e vendo que nós desobedecemos ao Senhor e era para a gente estar fazendo. Seja obediente ao Senhor. Compreenda que o Senhor, Ele é com você. O Senhor será com você. Ele te dará graça diante dos homens. Ele te dará graça para tudo que você for fazer, que você precisa fazer. Creia nisso. Em nome de Jesus.